dá reflexo meu óculos? Não, né? Não? Então, vou acompanhar a Cibele aqui. É isso aí. E com você também, Alberto? Também tô de Os óculos. 3 de óculos. Quem vê aqui. pensa que somos intelectuais. Podemos? Exato. Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse nosso segundo episódio desse canal. E você que ainda não assinou o canal, assine que tem coisas maravilhosas. Se você gostar do conteúdo, espalhe e compartilhe para os seus amigos. Se não gostou, eventualmente, o que eu acho difícil, mas não deixe de compartilhar aos seus inimigos. Mas você compartilha, porque você vai gostar. A informação fidedigna é aqui. E hoje nós vamos falar com o professor Dr. Rodrigo Ruano novamente, mas dessa vez sobre um outro assunto palpitante, que é cirurgia fetal. Vou ler um breve currículo dele, um mini currículo para você contextualizar, saber conhecer um pouquinho mais sobre ele, e aí vai. É bem pequeno, imagina o currículo grandão, né? Ele é uma sumidade. Está no Brasil, temos que aproveitar todos os momentos que ele está aqui, porque ele mora nos Estados Unidos, mas está aqui, temos que aproveitar esses momentos preciosos com ele. Professor Dr. Rodrigo Ruano é cirurgião fetal com formação pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Paris 5. É professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP e, atualmente, professor e médico da Universidade de Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Foi ex-residente no Collège de Médecine Hôpitaux de Paris, ex-professor e médico da Baylor College of Medicine, de Houston, Texas, onde contribuiu para o avanço da cirurgia endoscópica para a espinha bífida, e ex-professor e médico da Universidade do Texas, Houston, onde co-dirigiu o Serviço de Medicina Fetal. Atuou também como chairman e médico da Divisão de Medicina Materno-Fetal da Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, super famosa, desenvolvendo tratamentos fetais regenerativos. Com mais de 20 anos de experiência e reconhecimento como referência mundial, atuou nos Estados Unidos, Europa e América Latina, sendo pioneiro no Brasil em procedimentos como a oclusão traqueal fetal para a hérnia diafragmática congênita e técnicas minimamente invasivas para tumores e malformações fetais. Hoje lidera a Infetal, Instituto Americano de Medicina Paterno-Fetal em São Paulo, reafirmando sua posição de destaque na medicina fetal global. E vamos falar hoje, doutor, mais uma vez, professor Dr. Rodrigo Ruano, grato pela sua presença, e vamos falar hoje sobre cirurgia fetal. O que vem a ser a cirurgia fetal? Bom, olá todo mundo. É de novo um prazer estar aqui com você, Alberto, e com a Cibele. Doutor, muito bem-vindo de novo. Vamos fazer uma conversa gostosa de novo, né, Cibele? Vai ser uma delícia. A gente Doutor, adora receber o além senhor. Além de ser um técnico maravilhoso, o senhor é humano, é gostoso falar com o senhor. E o pessoal aí que está vendo, com certeza vai sentir isso. Muito obrigado, viu, Alberto? Mas é um prazer, é uma felicidade assim, grande de estar aqui com vocês, porque acho que o foco nosso é transmitir, né, o conhecimento e deixar claro as possibilidades que nós podemos oferecer, né? A sua pergunta sobre o que é cirurgia fetal, interessantíssima, porque, na verdade, a cirurgia fetal, para nós, é tudo aquilo que nós realizamos de tratamento, de procedimentos que envolvem instrumentais, cirúrgicos, né, envolvem cirurgia fetal, né, que envolve cirurgia no feto, na criança dentro do útero, antes do nascimento. E, na verdade, para atingir o feto, nós precisamos atravessar, né, a barriga da mãe. Então, o correto a gente chama, eu prefiro falar que é uma cirurgia materno-fetal. Materno-fetal, certo. Porque, na verdade, nós estamos fazendo uma cirurgia na mãe. Exatamente. Para corrigir o problema daquele bebê, né? Isso é algo surreal, porque é fantástico, na verdade. Você conseguir fazer um procedimento num bebezinho, às vezes um procedimento sério, porque as suas cirurgias são complexas, não é isso? Dentro da barriga da mãe. E desde quando existe a cirurgia materno-fetal? Porque realmente deve ser algo mais recente, porque é algo delicado. E como ela se desenvolveu? Quais as técnicas que, na verdade, foram possíveis para que ela pudesse ser desenvolvida e salvar os bebês? Olha, Alberto, a história da cirurgia fetal, vamos, né, falando o materno-fetal, ela está muito associada, né, com o avanço tecnológico da medicina, da obstetrícia e outras especialidades, como a cirurgia pediátrica, a neurocirurgia pediátrica e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque hoje nós conseguimos fazer exames e diagnósticos
durante o pré-natal com uma precisão muito maior que antigamente. Então, por que isso? Porque existiu, estamos vivenciando um avanço tecnológico no desenvolvimento de imagens sem riscos para o bebê e para a mãe, como a ultrassonografia, a ressonância nuclear magnética e até outros exames que envolvem a radiologia, a radiação, mas que a gente usa muito pouco ainda, mas que existem sim uma atuação alta, uma aplicabilidade mais alta na medicina. E quais são os métodos para a gente, assim, explica para quem é leigo, né? Porque eu fico aqui imaginando, gente, como que vai instrumentar dentro da mãe e tem ali um monte de coisa envolvida, tem o útero, tem o bebezinho, tem os líquidos. Como que é isso, né? É muito delicado, é muito complexo. Muito complexo, Cibele, porque nós temos que entender muito bem a saúde, né, do feto e a saúde da mãe também, da gestação, da gestante da mulher na gestação, né? Sim. Então a gente chama de fisiologia, né? Entender aquilo que muda de uma maneira naturalmente naquela gestante, naquela criança dentro do útero. E o avanço, como eu estava dizendo, é fundamental. Então, hoje em dia, nós podemos fazer ultrassonografia no começo da gravidez, na metade da gravidez, tal, com 11, 14 semanas, de 7 a 18 semanas, 20 semanas mais ou menos, 18 a 22 semanas, que é quando a gente estuda a anatomia do feto. Entendi. Né? E essa ultrassonografia não tem risco nenhum. E ela é fundamental, a ultrassonografia é fundamental para que a gente consiga fazer o diagnóstico de problemas. E quando é possível, com a ultrassonografia, por exemplo, descobrir que o bebê ele tem algum problema que vá requerer uma cirurgia ainda dentro do ventre? Exato. Nós conseguimos já com 11, 14 semanas fazer uma varredura simplificada, né, do feto, né, do bebê dentro do útero. Então a gente consegue estudar pela ultrassonografia, que não tem risco nenhum para a mãe e para a criança, as estruturas que já estão praticamente desenvolvidas na maior parte das estruturas dos órgãos, né? Mas ainda o bebê é muito pequeno. Sim. Tem 4 centímetros. Então é muito difícil. O momento ideal é com 18 a 24 semanas, quando a gente consegue fazer um estudo da anatomia bem feita. E aí sim a gente consegue pegar e fazer o diagnóstico das malformações. E quais são as mais comuns? Exato. Então, existem hoje muitos problemas que a gente consegue tratar no útero. Né? O Alberto havia perguntado como foi desde quando isso aconteceu. Isso. E eu voltei a falar da ultrassonografia porque, por incrível que pareça, lá para 1970, né, quando eu estava para nascer ainda, Exatamente. a ultrassonografia não tinha uma qualidade tão boa. Sim. E na França, por exemplo, alguns professores iniciaram a transfusão intrauterina. Naquela época? Naquela época, guiado por um telescópio pequeno. Então, a fetoscopia se iniciou antes do desenvolvimento da ultrassonografia. Olha só. Interessante. Ou em paralelo. Mas a ultrassonografia deu mais segurança. Deu mais segurança. E agora nós usamos muito a ultrassonografia e estamos retomando a endoscopia com telescópios pequenos. Interessante. Então, a primeira doença que tratamos no útero foi o que chamamos de eritroblastose fetal, que é ou a doença, a isoimunização ou aloimunização RH. Tá, explica pra gente que não sabe, assim, Não, para mas eu acho nós que somos eu acho leigos. melhor primeiro o doutor falar os problemas todos e depois voltar e a gente vai Tá, tudo bem, desmembrar pontuando. um pouquinho a eritroblastose, não é? Eritroblastose fetal. Eritroblastose. É difícil de Ou falar. anemia, mas- vamos falar assim, anemia no feto. Anemia. Porque o feto tem uma anemia por uma incompatibilidade sanguínea, né? Eu posso até já comentar sobre isso. Perfeito, como preferir. Exato. A eritroblastose fetal é quando a mãe ela é fator RH negativo, e o feto ou o pai é fator RH positivo, né? E a criança tem uma chance de ser RH positivo. Hoje em dia, Sibeli, a gente consegue fazer estudo do sangue para saber o tipo de sangue do feto. Uau. Nós avançamos muito. Mas vamos dizer que a gente tem o feto RH positivo, a criança, né, RH positivo, e a mãe é fator negativo. Porque o negativo é o recessivo e o outro é o dominante. Exato. E daí, quando nós temos essa situação, a mãe pode ter
porque tem uma pequena transfusão de sangue pela placenta, né, o contato de sangue do feto com o da mãe, e ela pode, principalmente nos momentos mais críticos, como o parto, né, Certo. ou no abortamento, Sim, né, sim. e daí nessa fase pode ter uma sensibilização. O que significa isso? Que a gestante pode entrar em contato com aquele sangue diferente e fazer com que os anticorpos, aquele sistema de resposta imune, aquela defesa do corpo dela, comece a produzir anticorpos. E por uma gestação posterior, pode atravessar a barreira placentária e atingir o feto e dar anemia. Mas Ou no seja, próximo, No na próximo. próxima gestação. Na próxima E gestação. com esse bebê atual? Com esse bebê, ele só sensibilizou a mãe. Ele foi a Ele primeira só sensibilização. ativou o sistema. Que interessante. Então, por isso que a gente faz, a gente previne isso com uma injeção, que é o Rogan, né? Perfeito. Que a gente dá os anticorpos e vai protegendo aquela parte, aquela fase daquela transfusãozinha que pode ativar o sistema da mãe. Então, o que a gente faz? Com 28 semanas, no 7º mês, ou depois do nascimento, a gente dá aquela injeção. E essa injeção, ela pega aquelas células do bebê e bloqueia que entra em contato com as células da mãe, resumidamente, né? E assim previne. Mas se não tiver prevenção, na próxima gestação, pode ser que desenvolva esses anticorpos. Geralmente, na próxima gestação, atinge a criança no finalzinho da gravidez e após o nascimento, a criança precisa de transfusão. Nossa, isso é sensacional. E na próxima ainda, fica mais grave, cada vez mais grave. Nossa. E daí a gente tem que fazer a transfusão dentro do útero, antes do nascimento. Isso é da incrível, criança. porque assim, o primeiro bebê, se teve ali a diferenciação, mas tudo bem, ele nasce, vida normal. Talvez ela só perceba que aconteceu alguma coisa no próximo Na próxima bebê. gestação. Nossa, olha que interessante. Na próxima Cada vez fica, gestação. Um alerta, fica mais inclusive. grave, É exatamente. um alerta para você que está nos vendo, é bem interessante, fique atento nisso, ou atenta, né? Então, uma coisa interessante também que eu presenciei, tive o prazer de olhar o professor Dr. Rodrigo Ruano fazendo a cirurgia de colocar microcóios no cérebro de um bebê. Gostaria que você explicasse. Realmente uma cirurgia Exato. complexa, interessantíssima. Meu coração ficava assim, mas eu sabia que estava na mão de um excelente profissional, mas é interessante, é palpitante, literalmente palpitante. Nós fazemos muitas cirurgias intrauterinas, né? Ou cirurgias fetais, ou cirurgias no bebê antes do nascimento. Uma delas é essa que o Alberto está comentando, que eu tive o prazer de realizar 2 desses procedimentos. Existiam apenas 3 procedimentos anteriormente realizados no mundo inteiro. No mundo inteiro. É bem E o que interessante. acontece? Alguma dessas crianças podem nascer com um problema no cérebro, uma malformação no cérebro, no vaso sanguíneo do cérebro, naqueles vasos que nutrem o cérebro da criança, né? E pode ter um aneurisma. Sabe aquela situação que às vezes É uma bomba relógio, na verdade. alguns adultos podem ter e Sei. podem romper? O Sei. aneurisma é uma bomba relógio, Exato. pelo amor de Deus. E o que acontece é que, às vezes, algumas crianças nascem com uma aneurisma, que chama aneurisma da veia de Galeno. Aneurisma da veia de Galeno. E esse aneurisma, ele fica tão grande que ele pode fazer uma insuficiência cardíaca e pode afetar o cérebro da criança. E isso é diagnosticado pela ultrassonografia? Pela ultrassonografia. Então, o que nós fazemos? Aí uma ultrassonografia mais tardia. Por algum motivo, essa malformação aparece mais tardiamente. Certo? E a gente usa ultrassom e coloca o estudo do Doppler, da Doppler velocimetria, que é quando a gente estuda o fluxo sanguíneo. E daí a gente vê que existe um aneurisma dentro da cabeça dessa criança, né? E o que nós fazemos? Como a mortalidade ainda é muito alta, principalmente se tiver um problema de coração, uma insuficiência cardíaca, porque o fluxo vem muito para o cérebro, rouba o fluxo sanguíneo daquela criança e pode acontecer ele ter um óbito, uma insuficiência cardíaca. Claro. Ou afeta o cérebro dessa criança, que pode levar a problemas neurológicos graves. Pode ter até um AVC, né? Então, e o tratamento no pós-natal é fazer uma embolização, né, Com os microcóios. com os microcóios. Na verdade, vamos explicar que, na verdade, é como se fosse vamos fazer uma analogia grosseira, como se fosse um asfalto quebrado que a gente coloca o cimento, né, que a gente coloca exatamente para fortalecer e não estourar, não é isso? Exato. Nós temos um aneurisma aqui, certo? Certo. E o que acontece? Esse aneurisma está roubando o sangue
daquela criança, levando a insuficiência cardíaca ou fazendo uma lesão no cérebro, né? Então, o que nós fazemos? Através do cateterismo, no pós-natal, os neurocirurgiões, eles vão lá e